Olá, vamos começar com uma pergunta. Quando se fala em religião na África, o que geralmente vem à cabeça? A resposta, olha, pode ser bem mais complexa e até surpreendente do que a gente imagina. Hoje, nós vamos explorar o universo riquíssimo e super antigo das religiões tradicionais africanas. A ideia é ir muito além daquela visão mais comum. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, esse gráfico já mostra uma realidade demográfica que pode ser um choque para muita gente. Hoje, as fés abraâmicas, como o cristianismo e o islamismo, são seguidas por mais de 91% da população do continente. Já as fés tradicionais, aquelas com raízes ancestrais profundas, hoje representam uma minoria. E aqui está um número que meio que define a nossa análise de hoje: apenas 8%. Então, a questão é: como é que essas crenças ancestrais sobrevivem? E o que exatamente elas são? Essa porcentagem, que parece pequena, guarda um universo de cultura e de história que nós vamos desvendar. Bom, este é o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no panorama geral. Depois, vamos entender como as crenças se misturam, identificar o que as tradições têm em comum, mergulhar em 5 exemplos bem específicos e, no final, ver o legado global de tudo isso. Certo, vamos para a nossa primeira sessão. É muito importante entender que as religiões dominantes hoje em dia não são novidade por lá não, hein? Elas têm uma história longa e profundamente entrelaçada com o continente africano. Agora, o que é realmente interessante aqui é a antiguidade dessas raízes. Pensa só, lá no século IV, durante o reinado de Ezano o Grande, a Etiópia se tornou uma das primeiras nações cristãs do mundo. O islamismo também chegou muito cedo, com os primeiros seguidores de Maomé buscando refúgio na Etiópia em 615. A presença dessas fés, então, é milenar. Então, como é que as práticas tradicionais continuam existindo nesse cenário? A resposta está numa palavra-chave: sincretismo. É ela que nos ajuda a entender a resiliência cultural no continente. O sincretismo não é só uma mistura aleatória, sabe? Ele é, na verdade, um mecanismo muito poderoso de preservação. Ao integrar elementos das suas tradições ancestrais às novas religiões, os povos africanos conseguiram manter sua identidade e sua cultura vivas ao longo dos séculos. Antes de olharmos para religiões específicas, vamos ver o que conecta a base de todas elas. Apesar de uma diversidade enorme, muitas fés tradicionais africanas compartilham umas características fundamentais que formam uma visão de mundo bem coesa. Pensa nesses pontos como se fossem os pilares de uma mesma construção. A sabedoria não vem de livros sagrados, mas é passada oralmente, em histórias, em canções. O mundo é cheio de espíritos, e os antepassados, bom, eles influenciam diretamente a vida dos vivos. Tudo, desde uma rocha até um rio, tem uma essência espiritual. Isso é o animismo. E no centro de tudo, ou estão múltiplos deuses, ou a crença de que o divino está em todas as coisas. Agora que a gente já tem a base, vamos mergulhar em 5 exemplos fascinantes que mostram a diversidade e a profundidade dessas crenças. Cada uma delas é como uma janela única para uma cosmologia diferente. O nosso primeiro exemplo vem dos povos Bantu, um dos maiores grupos etnolinguísticos da África, espalhado por quase toda a África subsaariana. A visão Bantu é muito particular. Eles acreditam, sim, em um Deus supremo, mas que está distante. O universo não foi criado, ele sempre existiu. E o mais importante, os ancestrais. A crença de que os espíritos dependem de serem lembrados pelos vivos cria um laço social poderosíssimo, que valoriza a comunidade e a linhagem acima de tudo. Agora vamos para a África Ocidental, onde a gente encontra o Vodun, uma religião que ainda é super vibrante em países como Benin, Togo e Nigéria. No Vodun, a criação vem de uma dualidade divina: Mau, a lua, e Lisa, o sol. Abaixo deles existe uma hierarquia de espíritos, os Voduns, que governam todos os aspectos do mundo. Isso molda uma visão em que a natureza não é algo caótico, mas sim um sistema organizado e vivo, com o qual os humanos podem e devem interagir. Essa aqui talvez seja uma das mais conhecidas no mundo todo por causa da sua enorme influência: a religião Iorubá. A estrutura Iorubá é fascinante. Lá no topo está o Lorum, o criador de tudo. Mas ele delegou o governo do mundo aos orixás, um panteão de divindades que muita gente no Brasil conhece bem.
E essa delegação torna a espiritualidade algo muito pessoal, porque cada orixá rege um aspecto da vida e da natureza. Saindo um pouco da África Ocidental, nossa jornada nos leva até a Etiópia, onde o povo Oromo pratica uma fé bem singular, chamada Wakefana. A Wakefana é, na essência, monoteísta. O Wak é o único Deus criador. A comunicação dele com os humanos por meio dos espíritos Ayana mostra uma relação bem direta e íntima com o sagrado. E a visão da vida após a morte também é muito poética, um reencontro em um lugar da verdade. E por último, vamos conhecer a espiritualidade de um dos povos mais antigos do mundo, o povo San, lá do sul da África. A espiritualidade San é profundamente ligada à natureza, ao cosmos. A dança de transe, por exemplo, não é só um ritual. É uma tecnologia ancestral usada pelos xamãs para curar, para resolver conflitos na comunidade e para se conectar com o mundo dos espíritos, garantindo a harmonia do grupo com o ambiente. Mas a história dessas religiões não acaba na África, não. A diáspora africana forçada levou essas crenças através do Atlântico. E lá, elas não apenas sobreviveram, mas se transformaram e criaram novas e poderosas expressões de fé. E isso aqui ilustra essa jornada de um jeito brilhante. O Vudum da África Ocidental se tornou o Vudum no Haiti. A religião iorubá floresceu como candomblé no Brasil e como santeria em Cuba. É um testemunho incrível da resiliência e da capacidade de adaptação da cultura humana. Essa frase resume perfeitamente o que a gente conversou. O sincretismo não foi uma perda de pureza, foi uma estratégia de sobrevivência. Foi a ferramenta que permitiu que culturas inteiras resistissem e mantessem sua essência viva em ambientes novos e muitas vezes hostis. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Muitas dessas tradições que vimos hoje são orais, passadas de geração em geração pela palavra falada. Na nossa era de informação digital, de armazenamento infinito, o que realmente se perde quando uma dessas vozes se cala para sempre? O que acontece com o conhecimento, com a cultura, com a identidade?